Irmão, Jesus, ele contou uma parábola sobre um homem que estava prestes a partir por uma longa viagem. E antes de viajar, ele chamou seus servos e confiou a cada um deles uma responsabilidade. A um ele entregou 5 talentos, a outro entregou 2 talentos e a outro 1. Ele não distribuiu igualmente, mas distribuiu conforme a capacidade de cada um. E aqui está uma verdade profunda, porque Deus não age, Deus, na verdade, Ele não exige de todos a mesma medida de resultados, mas Ele espera de todos a mesma fidelidade. Cada servo ele recebeu algo valioso. Nenhum dos servos foi esquecido. Nenhum deles ficou sem ter uma oportunidade. Todos receberam uma parte da confiança do seu Senhor. E assim também é a vida. Deus ele distribuiu dons, oportunidades, recursos, experiências, influências, ministérios, capacidades diferentes. O problema nunca é a quantidade que recebemos, porque o verdadeiro desafio é o que nós fazemos com aquilo que foi colocado em nossas mãos. Essa parábola conta que o primeiro servo saiu imediatamente para trabalhar. Os 5 talentos multiplicaram, se formando em 10. O segundo fez a mesma coisa, multiplicou. Os 2 talentos se transformaram em 4. Eles entenderam algo importante, que aquilo que Deus entrega não é para ser guardado, é para ser devolvido. Quem multiplica não é necessariamente quem recebeu mais, é quem decidiu agir. Mas o terceiro servo, ele teve uma reação diferente. Ele pegou o seu talento, cavou um buraco e o enterrou. Não desperdiçou, não perdeu, não roubou, apenas não fez nada. E muitas vezes é exatamente isso que mora o perigo. Nem sempre o maior fracasso é perder o que Deus nos deu. Às vezes o maior fracasso é não fazer nada com aquilo que nós recebemos. Esse servo, ele foi dominado pelo medo. Medo de errar, medo de fracassar, medo das consequências. Então ele escolheu a segurança da estagnação, de ficar parado. Porque o medo tem essa característica perigosa. Ele não apenas impede o fracasso, ele também impede o crescimento. Enquanto os outros servos arriscavam, empreendiam, trabalhavam, esse permanecia parado. Porque quem nunca tenta evitar alguns erros, perde possibilidade de crescimento. Depois de muito tempo, o Senhor voltou. Chegou o dia da prestação de contas. Os 2 primeiros servos ouviram palavras de todo o coração, e aquele coração que também deseja ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Não porque foram perfeitos, não porque não cometeram erros, mas porque foram fiéis com aquilo que receberam. Eles entenderam que a recompensa da fidelidade não está apenas no reconhecimento, e sim em receber novas responsabilidades, uma intimidade ainda maior com o Senhor. E aí então chegou a vez do terceiro servo.
E aí ele começou a sua defesa. Falou sobre o medo, falou sobre a cautela, falou sobre sua justificativa, assim como muitos grupos, muitos pequenos grupos, que quando não querem multiplicar, ficam dando justificativas e impedem de receber uma grande parte do Senhor. Aquele servo não apresentou nenhum fruto. E naquele momento ficou evidente que seu problema não era falta de capacidade, era falta de disposição para confiar. O talento enterrado foi devolvido exatamente como havia sido recebido, sem perda, mas também sem crescimento, sem dano, mas também sem fruto. E o Senhor deixou claro que isso não era suficiente, porque o reino de Deus, para o reino de Deus, nós fomos chamados não apenas para conservar, nós fomos chamados também para produzir. Não fomos chamados apenas para existir, nós fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados apenas para proteger o que recebemos, nós também fomos chamados para multiplicar para a glória de Deus. Então a parábola dos 10 talentos não é sobre dinheiro, é sobre vida, é sobre tempo, é sobre oportunidades, é sobre ministério, é sobre tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E um dia o Senhor também nos chamará para prestar contas. E naquele dia, no grande dia, a pergunta será: quanto você recebeu? Quantos talentos foi dado a você? E logo depois a pergunta será: o que você fez com isso que eu lhe entreguei? Porque no final da caminhada, Deus não procura pessoas que tiveram as maiores oportunidades, Ele procura servos que foram fiéis às oportunidades que receberam. E a grande mensagem dessa parábola é essa: o medo enterra talentos, a acomodação enterra sonhos, a desculpa enterra propósitos, mas a fidelidade transforma pequenas oportunidades em grandes testemunhos. E aqueles que colocaram nas mãos de Deus o que receberam, descobrirão que o Senhor continua recompensando todo servo que escolhe viver, não por medo de perder, mas pela coragem de obedecer. E eu quero convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Que eu quero pensar com você sobre esse tema, quando o milagre assusta. Quando o milagre assusta. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está aqui o que lhe pertence.
E o Senhor então respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, existe uma ideia muito comum entre os cristãos. Nós acreditamos que o maior obstáculo na vida é o fracasso. Pensamos que pessoas não avançam porque têm medo de errar. Que muitas vezes não começam porque têm medo de perder. Que não tentam porque têm medo da crítica. Isso é uma verdade. Mas não é toda a verdade. Existe um medo mais silencioso, existe um medo mais profundo, existe um medo mais difícil de ser percebido, que é o medo de dar certo. Porque enquanto o sonho permanece apenas no campo da imaginação, ele não exige nada. Enquanto a porta continua fechada, não existe responsabilidade. Enquanto o milagre ainda não aconteceu, não existe a necessidade de administrar o milagre. Mas quando Deus abre uma porta, tudo muda. Quando a oração é respondida, tudo muda. Quando o Senhor realiza, tudo muda. E depois da provisão, deve vir então a administração. Depois da oportunidade, vem a responsabilidade. Depois do crescimento, vem a necessidade de maturidade. E é exatamente aqui que muitas pessoas travam. Não porque Deus não pode fazer, não porque o sonho seja impossível, mas porque se aquilo acontecer, a vida da pessoa precisa mudar. O ministério precisará crescer, a disciplina precisará aumentar, a maturidade precisará aparecer, a dependência de Deus precisará ser ainda maior. Por isso que existem pessoas que oram por portas abertas, mas inconscientemente têm medo de atravessá-las. Pedem crescimento, mas têm medo das exigências do crescimento. Pedem influência, mas têm medo da responsabilidade da influência. Pedem prosperidade, mas têm medo da administração da prosperidade. E Jesus aborda exatamente essa realidade nessa parábola dos talentos. Uma história que não fala sobre dinheiro, fala sobre propósito, fala sobre responsabilidade, fala sobre crescimento, fala sobre multiplicação, fala sobre aquilo que fazemos com o que Deus colocou nas nossas mãos. E dentro dessa parábola, eu pensei aqui 5 verdades que eu queria compartilhar com você nessa noite. E a primeira dela é que o medo não nos impede apenas de fracassar, às vezes ele nos impede de crescer. Ao olharmos para o terceiro servo que enterrou o talento, nós percebemos algo curioso. Não era rebelde, não era um ladrão, não era um homem que desprezava o seu senhor. Quando o Senhor retorna, ele devolve exatamente aquilo que havia recebido. Ou seja, humanamente falando, ele poderia até argumentar: eu não perdi nada. Aquilo que o Senhor me deu para administrar, eu estou devolvendo. Mas esse é exatamente o problema. O Senhor não entregou talentos para serem preservados. Ele entregou talentos para serem multiplicados. Naquela cultura, enterrar dinheiro era considerado uma forma segura de proteção.
Então, aos olhos humanos, aquele servo parecia prudente, mas aos olhos do reino de Deus, ele era alguém infiel. Porque Deus não entrega os seus recursos para serem escondidos. Ei, tem gente cheia de dom, cheia de talento, escondido aí, sentado no banco. Deus entregou recursos para você, talento para você produzir fruto. O problema daquele homem não foi fazer nada, fazer algo errado, foi deixar de fazer aquilo que era certo. Ele transformou um talento em um monumento do medo. Aquilo que deveria gerar crescimento ficou preso debaixo da terra. E quando o Senhor retorna, não pergunta, por que você perdeu? Mas pergunta, por que você não produziu? Porque o reino de Deus não avança pela ausência de erros, avança pela presença da fidelidade. Ei, muitas vezes nós pensamos que estamos esperando em Deus, enquanto na verdade nós estamos escondidos atrás dos nossos medos. Existem pessoas dizendo, ainda não é o momento, mas o problema não é o momento, o problema é o receio do que acontecerá depois que tudo começar a funcionar. Porque enquanto o sonho está apenas na imaginação, ele não vai exigir nada, mas quando ele se torna realidade, exige comprometimento, e tem gente que não quer se comprometer. É fácil sonhar com o ministério, difícil é sustentar o ministério depois que ele cresce. É fácil pedir a Deus influência, difícil é carregar o peso e a responsabilidade que acompanha a influência. Muita gente não está paralisada pela incapacidade, está paralisada pela responsabilidade que virá depois daquilo que Deus fizer. Por isso, meu amado, chegou o tempo de você parar de esconder e começar a produzir. O Senhor te chama nessa noite para você produzir frutos. Eu aprendo aqui uma segunda verdade, que toda bênção traz uma responsabilidade. Toda bênção traz uma responsabilidade. E existe aqui um detalhe poderoso na parábola. O Senhor distribuiu os talentos e parte para uma longa viagem, ou seja, Ele confia, Ele entrega, Ele dá autonomia. Os talentos não eram presentes, eram recursos do próprio Senhor colocado na mão dos servos. Não pertencia a eles, eles eram apenas mordomos, cuidavam das coisas do seu Senhor como se fossem suas, mas sabia que um dia o seu Senhor voltaria e iria recorrer, iria trazer de volta a responsabilidade de requerer o recurso de volta. Por isso a parábola não é sobre dinheiro, é sobre mordomia, é sobre administração, é sobre cuidar corretamente daquilo que pertence a Deus. Ei, você tem cuidado dos filhos que Deus te deu? Você tem cuidado da sua vida que Deus te deu? Você tem cuidado da sua família que Deus te deu? Você tem cuidado do seu ministério que Deus te deu? Você tem cuidado dos seus talentos que Deus te deu? Você tem cuidado dos seus recursos que Deus te deu? Porque você precisa entender que tudo pertence a Deus. Ele deu para você administrar. E um dia nós prestaremos conta de tudo. O Senhor da parábola não estava apenas observando resultados, estava observando a administração. Porque quem não sabe administrar o pouco, dificilmente estará preparado para administrar o muito. Ei, vivemos em uma geração que gosta da parte da conquista, mas evita a parte da manutenção. Se fazemos aqui uma palestra para casais, os casais que vêm são justamente os casais que não estão em crise. Normalmente quem precisa não vem. Queremos um casamento bom,
mas não queremos o esforço diário para sustentar esse casamento saudável. Queremos filhos, mas não queremos o trabalho de educá-los. Queremos um Brasil melhor, mas continuamos colocando gente desonesta para governar. Queremos conhecimento bíblico, mas nós não vemos, não acordamos pela manhã, não dispusemos pela manhã de estar na casa do Senhor, aprendendo na escola bíblica. Queremos prosperidade, mas nós não queremos desenvolver o caráter para administrar esse recurso. Ei, o milagre sempre chega acompanhado de uma missão. Quando Deus deu a terra prometida a Israel, eles precisavam cultivá-la. Quando Deus deu o reino a Davi, ele precisou governá-lo. Quando Deus abriu as portas para José, ele precisou governar o Egito. Existe uma parte que pertence a Deus, mas existe uma parte que pertence a nós. E muitas vezes Deus está perguntando: você quer a bênção? E a gente às vezes esquece de pensar se nós estamos realmente prontos para cuidar dessa bênção. Há pessoas pedindo mais de Deus, mas Deus está perguntando: o que você fez com aquilo que você já recebeu? Como é que você quer mais se você nem administrou aquilo que eu já lhe dei? Quem honra no pouco, prepara-se para viver o muito. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto é que Deus ele não procura perfeição, ele procura fidelidade. Deus não procura perfeição, ele procura fidelidade. A distribuição dos talentos revela algo extraordinário. Jesus diz que o Senhor entregou a cada um segundo a sua capacidade. Isso significa que o Senhor conhecia profundamente os seus servos. O Senhor conhecia aquele que conseguia administrar 5, administrar 2 e administrar 1. Ou seja, ele sabia exatamente o que cada um podia suportar. O servo de 5 não foi favorecido. O de 2 não foi prejudicado. Cada um recebeu aquilo que ele estava preparado para administrar. E quando o Senhor retorna, algo impressionante acontece. Os 2 servos receberam o mesmo elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Porque a recompensa não foi baseada na quantidade, foi baseada na fidelidade. Porque o céu, ele não mede o sucesso como a terra mede. A terra valoriza números, Deus valoriza fidelidade. O reino de Deus não funciona pela comparação, mas o ser humano adora comparar. Nós comparamos ministérios, nós comparamos resultados, nós comparamos recursos, nós comparamos oportunidades, comparamos igrejas, e quando nós fazemos isso, nós perdemos a energia olhando para aquilo que Deus entregou ao outro, em vez de desenvolver aquilo que Deus entregou a nós. O servo de 2 talentos, ele não tentou ser o servo de 5. Ele apenas foi fiel nos 2. Existe gente frustrada porque não tem o talento de alguém. Mas Deus nunca pediu isso. Deus nunca vai cobrar você aquilo que Ele entregou a outra pessoa para fazer. Ele cobrará apenas aquilo que Ele colocou nas suas mãos. A pergunta não é: por que eu não sou como aquele irmão ou como aquela irmã? A pergunta é: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? A fidelidade sempre produz crescimento. E quando eu e você paramos de olhar para os outros e começamos a desenvolver aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, o céu começa a liberar crescimento sobrenatural. Eu aprendo uma 4ª lição que eu quero compartilhar com você.
é que sonhos enterrados não produzem frutos. Sonhos enterrados não produzem frutos. O texto diz que o servo cavou um buraco e enterrou o talento. Imagina a cena. Enquanto um negociava, enquanto o outro multiplicava, produzindo, esse aqui estava escondendo. Usou a energia para preservar aquilo que deveria multiplicar. Usou o tempo para esconder aquilo que deveria produzir. Usou o esforço para manter parado aquilo que Deus queria fazer crescer. Então, quando o Senhor desses 3 servos retorna, o talento continua intacto, mas não existe fruto, porque aquilo que permanece enterrado por muito tempo deixa de cumprir o seu propósito. E o reino de Deus é crescimento, o reino de Deus é expansão, o reino de Deus é multiplicação. Ei, há um perigo silencioso na vida espiritual, que é se acostumar com potenciais enterrados. Algumas pessoas já se conformaram em viver abaixo daquilo que Deus planejou para elas. Sabem que foram chamadas, sabem que Deus já falou com elas, sabem que receberam dons, mas continuam adiando. E sempre com uma desculpa. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver uma casa maior, quando eu tiver mais preparado, e o tempo passa, os anos passam, e aquilo que Deus entregou permanece enterrado. E o medo tem roubado mais sonhos do que o fracasso. Ei, o medo tem roubado mais sonhos do que o fracasso. Porque o fracasso pelo menos tenta. O medo sequer começa. E aí tudo aquilo fica enterrado por muito tempo e corre o risco de se tornar apenas um arrependimento no futuro. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse pelo menos tentado. Hoje Deus está chamando talentos para fora da terra. Chamados para fora da terra. Propósitos para fora da terra. Porque aquilo que Deus plantou em você não nasceu para morrer escondido. E eu aprendo uma quinta e última verdade. É que Deus nos chama para uma nova postura. Deus nos chama para uma nova postura. Irmãos, quando eu vejo gente talentosa na igreja, na verdade, gente que tem muito talento e que ela desprende todo o seu talento para as coisas de fora. Você vê o cara na sociedade, ele é mega em tudo. Mas na igreja o cara não desenvolve talentos. Na igreja ele fica lá, parado, imóvel. Na sociedade é um leão, trabalha em tudo. E aí eu fico pensando, quando eu olho para esse tipo de comportamento, eu vejo esse terceiro servo nessa pessoa. Porque o problema nunca foi o talento, foi a mentalidade. O servo enxergava o seu senhor de forma equivocada. Via exigência onde havia confiança. Via ameaça onde havia oportunidade. Via pressão onde, na verdade, havia propósito. E essa visão, ela produziu uma atitude errada. Porque aquilo que acreditamos sobre Deus influencia diretamente a forma de como nós servimos a Deus. Os 2 primeiros enxergaram uma oportunidade, o terceiro enxergou um risco. Os 2 primeiros avançaram, o terceiro se escondeu. Tudo começou na mentalidade. Então toda estação exige uma nova versão de nós mesmos. Então você não pode entrar em um outro nível de propósito com a mesma mentalidade de sempre. Então eu queria que você nessa noite saísse daqui
pensando, meditando, ruminando, que existem portas que Deus abre, que exigirão realmente mais oração, mais disciplina, mais maturidade emocional, mais responsabilidade espiritual, mais compromisso, mas em compensação receberão do Senhor um elogio dizendo: servo bom e fiel. E por você ser bom e fiel, eu vou te colocar em algo muito maior. Deus trabalha primeiro em nós, antes de trabalhar através de nós. Antes de entregar o palácio a José, Deus trabalhou no caráter de José lá na prisão. Antes de entregar o reino a Davi, Deus trabalhou no coração de Davi lá no campo, enquanto cuidava das ovelhas. Antes de usar discípulos para impactar o mundo, Jesus transformou a mentalidade daqueles 12. Talvez Deus esteja demorando porque está preparando você naquilo que você pediu, porque o propósito não é apenas chegar, o propósito é permanecer, e permanecer exige caráter, exige maturidade, exige dependência. Há pessoas dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai abrir a porta? E Deus responde: quando você estiver preparado para permanecer com ela aberta depois de eu dar. Porque agora, se eu der, você vai enterrar, por causa do medo. E eu concluo. Finalizo dizendo que o maior problema de muitos sonhos não é a impossibilidade, é a transformação que esses sonhos exigirão quando acontecer. Porque toda bênção traz responsabilidade, toda oportunidade traz compromisso, toda porta aberta exige maturidade. O Senhor da parábola não procurava servos perfeitos, procurava servos fiéis. E detalhe, continua procurando até hoje. Pessoas dispostas a crescer, pessoas dispostas a amadurecer, pessoas dispostas a assumir responsabilidade quando Deus colocar algo nas suas mãos. E quem sabe você está pedindo um milagre, mas Deus está preparando você para administrar esse milagre. Talvez você esteja pedindo uma porta, mas Deus está preparando você para permanecer com essa porta aberta depois que Ele te der. Porque Deus não quer apenas te levar até o propósito, Ele quer sustentar você dentro desse propósito. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, enquanto o quarteto Adoração sobe aqui. Eu quero orar por você. Nós vamos finalizar o nosso culto com o quarteto cantando. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos e pensar que hoje Deus está chamando pessoas para multiplicar. Porque há pessoas que estão enterrando seus sonhos, pessoas que estão enterrando seus chamados, pessoas que estão enterrando oportunidade por medo. Mas o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite que chegou a hora de você desenterrar aquilo que Ele colocou dentro de você. Até quando você vai lutar contra o ministério que Deus te deu? Até quando você vai ficar pulando de igreja em igreja, esperando alguma oportunidade para alguém te dar, para você realizar um ministério, se Deus está falando para você agora, que se você começar o ministério agora, que Ele te deu agora, esse lugar é aqui, a Pibaçu. Quem sabe Deus está te dando a oportunidade de viver essa nova estação de crescimento, de maturidade, de frutificação. E eu quero orar por você. Senhor, eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor nos chamou para multiplicar. Não tenho nenhuma dúvida que todos nós que estamos aqui temos pelo menos um dom. Pelo menos um. E sabemos, Pai, que se o Senhor nos confiou esse único dom, nós podemos multiplicar para a glória do Teu nome. Outros, Senhor, tem mais de um dom. 2, 5, 10, dezenas, quem sabe até centenas. Não importa, Senhor Deus, a quantidade
de dons, o que importa é o que nós estamos fazendo com eles. Se nós estamos frutificando, multiplicando esses dons, ou se nós estamos enterrando esses talentos. Senhor, nessa noite o chamado foi para sairmos da comodidade, porque um dia o Senhor voltará e o Senhor prestará conta de tudo que nós estamos fazendo. Então, Senhor, que essa semana seja uma semana em que possamos refletir sobre tudo isso que nós ouvimos aqui nessa noite. Assim nós oramos gratos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, e que talento lindo dessa jovem, né? Porque não é só, né? Não sei se você... Eu fiquei ali olhando para ela o tempo todo, né? Porque não é só os sinais de Libras, né? Isso a gente vê. É a expressão, é usar, é alguém que tem um talento mesmo para isso, e tem usado esse talento para a glória de Deus, e a gente vê quando algo é usado para a glória de Deus. Então que Deus continue abençoando esse lindo talento, e que pessoas que não ouvem, né, com os ouvidos, possam ouvir com esses sinais e conhecer esse Jesus transformador através dessa sua linguagem tão linda. Vamos cantar.